Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. O palestrante espírita e autor de livros Adeilson Sales deu uma entrevista para a Folha Espírita falando sobre educação, família e sobre a doutrina. O conteúdo foi tão rico que nós resolvemos trazer alguns trechos para vocês aqui. Mas antes de conferirmos a nossa conversa com Adeilson, vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Teu livro, A Existência na Terra, é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira, em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, gravas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor em derredor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e de esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Adeilson Sales é palestrante espírita, médium, poeta e autor premiado de mais de 90 livros. Publicou livros para todas as idades, incluindo vários infantos juvenis de grande sucesso, como Paulo e Estevão para jovens leitores, que é uma releitura do famoso livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, só que numa linguagem mais leve e adaptada para jovens e adolescentes. Adeilson deu uma entrevista para o podcast da Folha Espírita recentemente, e nesse trecho que nós vamos ouvir agora, ele vai falar sobre a relação entre pais e filhos adolescentes, que deve ser sempre pautada no amor, no respeito e na humildade. O que você diria hoje? Eu acho que tem um ingrediente para os pais que ele é fundamental para que a gente possa fazer. Quando você disse algo que era os pais abandonarem a verdade absoluta e irem conversar com os filhos, isso demanda um ato de humildade, demanda um ato de você reconhecer a sua incapacidade de lidar com aquele assunto, a sua incapacidade de vencer as suas próprias convicções que foram construídas pelos seus pais, pelos seus avós, pela sociedade e assim por diante. E a gente percebe que talvez a falta de humildade, que a gente sabe que ela, ao conquistarmos ela, estaremos muito mais próximos de uma relação mais harmoniosa com o Criador, mas ela que nos impede, porque o que nos impede de falar com o filho, olho no olho, e aceitando e ouvindo, é o orgulho de que nós temos que ter a verdade, temos que dominar,
e que aquele filho precisa responder aos nossos anseios existenciais, não respeitando a história reencarnatória dele, né? Se você tivesse agora na frente de pais, e talvez vou fazer nesse momento, eu sou esse pai, Cláudia pode ser essa mãe, o que você diria para esses pais começarem este caminho de construção da ponte? Por onde se começa? O que se faz de palpável, de prático, de verdadeiro nesse caminho? Sabe, Conrado e Cláudia, não existe uma receita, né, assim, que eu possa comentar. A experiência que eu venho vivendo ao longo desse tempo, no meio espírita e nas escolas por onde eu passo, né, passava até antes da pandemia, elas indicam que a atitude de humildade, ela pode estar justamente na compreensão de que aquele que é meu filho, está na condição de filho ou de filha agora, que eu preciso estabelecer uma relação com ele em que ele se sinta confortável para se mostrar quem é. Porque nós nos deparamos com crianças e jovens que eles não se mostram como são ou como sentem a vida. Eles procuram atender os modelos, vamos colocar assim, a legislação doméstica instituída dentro de casa. Então, eles ouvem abrir a porta da sala e eles já mudam o comportamento. Eles já se colocam de uma outra forma, porque o pai, e aqui não é uma demonização do papel do pai, é claro, mas o próprio pai também, que tem uma história e que aprendeu assim, e que não sabe dar nada diferente, porque não conhece outro caminho. Mas o pai, ele chega em casa muitas vezes sisudo, tudo, fica inacessível. E você não perde a ascendência sobre os seus filhos se você tiver autoridade. Você perde a ascendência sobre os seus filhos se você tiver autoritarismo. Autoridade é diferente de autoritarismo. No autoritarismo você grita, você adjetiva, você compara o seu filho. São formas de violência que não são físicas, mas que machucam muito a alma, que repercutem no campo emocional, psicológico do seu filho, que está em formação. Então, você não precisa abrir mão da autoridade. Você não vai porque eu amo você, porque não é assim, porque eu me preocupo, porque eu sou o responsável por você. Agora, você taxar o teu filho, você é um vagabundo, você não faz isso, aquilo, filho de fulano, veja o filho de fulano, que exemplo bonito, é uma violência, isso marca profundamente, e barreiras invisíveis, sem que você perceba, vão sendo erguidas entre você e seu filho. Se você se senta na sala para assistir um filme, uma novela, seja lá o que for com seu filho, aparece um personagem gay, por exemplo, e você começa a fazer chacota sobre aquele personagem, desmerecendo um ser humano, seja lá pela condição que ele tenha, evidentemente o seu filho é um universo. É um universo singular, único. Não é? Tudo que você fala, tudo que você faz, reverbera na frente dele. Então, a minha fala não é uma receita nem nada, mas o começo, você me perguntou justamente qual é o começo, né? O começo é parar de falar. Parar de falar e começar a conversar. Mas não significa abrir mão da tua autoridade de pai. Não é assim. É conversar mesmo. Presta atenção no silêncio que ele faz, a maneira que ele está se isolando. Por que ele está se isolando? Né? Então a gente vai observar e vai descobrir muitas coisas, sem que você se sinta ameaçado na sua missão e na tua responsabilidade, porque os pais se preocupam muito com o futuro dos filhos, ainda mais num mundo como hoje. Mas se você conseguir construir uma ponte para o coração dos teus filhos, olha, é algo que realmente traz uma outra condição para a tua casa, para a vida de vocês, porque a gente não está falando aqui nem do que a gente já viveu, do nosso histórico como espíritos reencarnados. Ainda existe esse outro universo. Eu não sei quem é meu filho, minha filha, eles também não sabem quem eu sou, mas nós podemos, evidentemente, de maneira muito singela, entendendo que a educação, Conrado, é uma via de duas mãos.
você Um ensina aprende com o e outro. você aprende. E se você acha que só você tem que ensinar, a tua base, né, de partida já está equivocada. Ela vai ruir. Uhum. Principalmente se você se diz espírita, né? Então, a educação é uma avenida larga de duas mãos. Tudo que você fala, você tem que parar para prestar atenção, para ver como é que vai reverberar no teu filho. Ele vai ser o espelho das tuas ações educativas. Se elas são assertivas ou não, ele vai revelar isso para você. E mesmo que ele revele uma contrariedade, né? Nunca se esqueça, você está lidando com um adolescente. Se você lida com um adolescente, tudo que ele recebe no seu campo psíquico, ele potencializa. Uhum. O adolescente potencializa tudo, para o bem ou para o mal. Né? Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Como nós nos enganamos neste mundo de aparências que vivemos, não é mesmo? Mas não é de hoje que as sociedades do mundo inteiro vivem envoltas pelas aparências. Aliás, este tema não é novidade no nosso programa. Já falamos sobre esse tema algumas vezes aqui. Costumamos avaliar e julgar as pessoas e as relações pelo que elas deixam transparecer. Se tem méritos, honras reconhecidas pelos ritos e convenções. No mundo político, decisões são tomadas com base nos interesses e no poder concedido aos seus líderes. E, infelizmente, poder quase sempre atribuído com base em convenções e interesses próprios. No mundo corporativo também não é diferente. A concorrência abre caminho para rivalidades e é matéria-prima para a construção de um mundo de aparências que leva muitos jovens à falsa ideia de conquista e de valor real, mas é falso. A princípio, tudo parece natural e verdadeiro, decorrente da própria estrutura das civilizações na corrida para o progresso. E eu pergunto, será que é assim mesmo? Será que isto é verdadeiro? Será que essa estrutura não reflete tão somente um conjunto de crenças sem qualquer consistência? O pior é que muitos acabam estendendo este conceito, esta maneira de ver as coisas, de tratar as coisas para outros setores da vida. E também pela oposição que eles ocupam temporariamente dentro das organizações em que trabalham. Daí, por exemplo, o homem e a mulher que exige ser identificado na vida comum pelo cargo ou função que ocupam profissionalmente. Problema de identidade, não é mesmo? Veja bem, pessoas que exigem ser tratadas com equivalente ao cargo em que ocupam nas empresas, no cargo público. E a situação piora quando achamos que encontraremos amigos para todas as horas baseados nesta aparência, neste mundo tênue, nessa questão praticamente sem nenhum fundamento verdadeiro. Quantos de nós não disputamos lugares próximos dos admirados, dos eleitos, dos poderosos, dos inteligentes, dos ricos e famosos? Quantas vezes, por exemplo, nos sentimos assim, corremos para aparecer ou sermos preferidos dos figurões? Ignoramos, gente, os conselhos dos pais, dos nossos avós e de tantas outras pessoas simples e anônimas pelo fato de não possuírem cultura ou prestígio social? Para exemplificar o que eu estou pretendendo refletir com vocês no nosso programa de hoje, eu trouxe uma lição do espírito Neio Lúcio, psicografada por Chico Xavier no livro Alvorada Cristã. O título é O Burro de Carga.
Ele conta que no tempo em que nem se pensava em automóveis, na cocheira de um famoso palácio real, um burro de carga vivia constrangido por tantas chacotas e humilhação que os companheiros de moradia lhe dirigiam. Reparando pelo maltratado e nas inúmeras cicatrizes que ele trazia no seu lombo, né, um formoso cavalo árabe, ganhador de vários prêmios, dizia ele orgulhoso: triste-se na sua, né? Deve ter inveja da minha posição. Nas corridas sou acariciado por mãos de princesas e elogiado pelos reis. Pudera, exclamou outro cavalo de fina origem inglesa. Como conseguirá um burro entender o brilho das apostas e o gosto pela caça? Vejam bem que eles olhavam lá o burrinho, coitadinho, todo cicatrizado, né? Todo deformadinho por tanto trabalho que ele teve na vida. E um outro cavalo de procedência húngara que ouvia a conversa comentava: há 10 anos, quando me ausentei de pastagem vizinha, vi este miserável aí sofrendo nas mãos rudes de um bruto amansador, e ele, covarde, aguentando tudo, nasceu mesmo para ser um saco de pancadas. Neste interregno, um admirável jumento espanhol falou: tenho até vergonha por ser este burro meu parente próximo. Não tem dignidade. Eu aceito os deveres até certo ponto. Quando vejo que estou sendo explorado, desobedeço, pisoteio e, se preciso, até mato. O burrinho recebia lá os insultos resignadamente. Não havia o que fazer com tantos snobs à sua volta. Restava a ele ficar quieto no seu canto. Neste momento, entra na cocheira o rei. Imaginem vocês, o rei acompanhado pelo chefe de cavalariça e disse: preciso de um animal para um serviço de grande responsabilidade. Animal dócil, educado, que mereça absoluta confiança. O empregado então perguntou: não prefere o cavalo árabe, senhor? Não, falou o soberano. É muito ativo e só serve para corridas e festejos oficiais sem maior importância. Não quer o potro inglês? De modo algum, respondeu o rei. É muito inquieto e não vai além das extravagâncias de caça. Quem sabe o húngaro? Não. É bravio, sem qualquer educação, é apenas pastor de rebanhos. O jumento espanhol servirá, senhor? De maneira alguma. Ele é manhoso e não merece confiança, falou o rei. Passados algum tempo, o rei perguntou: onde está meu burro de carga? O cocheiro-chefe então indicou o animalzinho no meio dos outros. O rei puxou-o com carinho para fora, mandou adorná-lo com os adereços resplandecentes da sua coroa e confiou-lhe o filho, ainda criança, para uma longa viagem. E termina o autor da historinha. Assim também acontece na vida. Em todas as ocasiões temos sempre grande número de amigos, de conhecidos e companheiros, mas somente nos prestam serviços de utilidade real aqueles que já aprenderam a suportar, servir e sofrer sem cogitar de si mesmos.
amigos e amigas. Valorizemos aqueles que já sofreram e superaram muitas coisas na existência, que já não dão tanto valor a questões menores e nem supervalorizam as aparências. Percebem? Vamos ouvi-los e aprender com esses companheiros de todas as horas. Pensemos nisto e até o nosso próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos a respeito da tolerância. E Emmanuel, no livro Atenção, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, na lição 10 nos recomenda que não basta ter tolerância, mas que é muito importante construir também. Diz Emmanuel a respeito: quanto mais violência no mundo em torno de nós, mais alta é a nossa necessidade de tolerância, para que se lhe reduzam os impactos destrutivos. Quando puderes, nas áreas de ação que te digam respeito, amplia os teus investimentos de compreensão e paciência, na garantia da paz e da segurança onde estejas. Certo companheiro terá faltado ao pagamento dessa ou daquela importância que te é devida. Se não te encontras sob o domínio de necessidades prementes, compadece-te dele e aguarda mais tempo. Terá ele sofrido tribulações que desconheces. Na rua, possivelmente alguém te dirigiu palavras injuriosas que te espancaram a sensibilidade. Silencia em oração, pedindo à divina providência auxílio e entendimento a benefício daqueles que te agridam. As pessoas que te insultam com certeza se comportam sob o jugo de sofrimentos que nunca experimentaste. Determinado amigo se te atravessou na estrada, empalmando-te recursos, para cuja aquisição definitiva te sacrificaste longamente. Nada reclames. Provavelmente estará ele conturbado por débitos de resgate urgente que o fazem esquecer as alegrias e os deveres da amizade. Pessoa particularmente querida te haverá deixado a sós na execução de compromissos assumidos. Não te revoltes e continua agindo e servindo. Semelhante criatura estará sob transtornos e dificuldades do sentimento e da vida, esperando-te a paciência e a bondade para não cair no poço da delinquência. Compadece-te dos outros, auxilia-os quanto possas, ora e caminha adiante. Nunca retribuas mal por mal. Contribui com a tua parcela de amor para que o ódio desapareça. Se os danos por ti sofridos nessa ou naquela situação calamitosas forem de tão grande porte que te inclines para qualquer providência punitiva, esquece o mal e perdoa os agravos a si mesmo, recordando que em toda parte se cumprem espontaneamente os processos da justiça de Deus. Boas reflexões. Desejamos a todos saúde, paz, harmonia
equilíbrio e amor. E até o próximo encontro. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Mandem as suas sugestões de temas para o nosso e-mail portaldeluz@folhaespirita.com.br. E acessem também o nosso canal no YouTube, é o Cai Barshuttel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e uma ótima semana para todos.